Meus queridos irmãos, eu saúdo a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esta paz que excede todo o entendimento. Quero ler um versículo da palavra de Deus que está registrado no livro de Gálatas, no capítulo de número 6. Versículo de número 2, que nos diz assim: levai as cargas um dos outros, e assim cumprirei a lei de Cristo. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Estamos diante de uma palavra pouco pregada, pouco anunciada, pouco falada. Estamos diante de um cenário que aqueles que cobram exageradamente. E aqueles que não cobram, realmente eles não cobram, na realidade, nada. Mas Paulo ele traz uma palavra aqui para os radicais, aqueles que pensam ser o dono da situação e que na realidade não conhecem a profundidade da palavra de Deus, que se já foram alguma coisa, hoje perderam a direção, o rumo. O Espírito Santo se ausentou da vida deles e eles apenas ficaram com o cabo do machado nas mãos, batendo em quem encontrar pela frente, por estarem cegos, sem direção e sem rumo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz assim: irmão, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhais o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não seja também tentado. O apóstolo Paulo aqui ele mostra quem é o verdadeiro líder, quem é o verdadeiro pastor e quem não é. O verdadeiro pastor é aquele que sente a dor da ovelha, é aquele que procura a ovelha ferida e cura as suas dores, as suas feridas. Mas o mercenário, para ele não importa a ovelha que ficou ferida, que ficou para trás. Para ele não interessa, porque a visão dele não é curar, a visão dele não é levar aquela alma até os pés de Cristo. A visão dele é apenas uma visão que tem os seus interesses próprios, não cuidam do bem-estar espiritual da alma. Eles têm vara para o seu bel prazer, têm correção para o seu bel prazer, menos para os seus amigos, menos para os seus familiares. Para os outros ele tem tudo. Para os seus familiares e os seus próximos, eles não têm absolutamente nada, porque não são verdadeiros homens de Deus, não são verdadeiros pastores, não estão encaixados naquilo que a palavra de Deus nos diz. Paulo diz, olha, se vocês, como ele diz na carta aos Gálatas, capítulo 6, vocês, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma coisa, vocês que se julgam ser espiritual, chamem o tal, aconselhe, encaminhe ele com espírito de mansidão. Aí Paulo lá na frente diz, porque se vocês pensar ser alguma coisa, não sendo nada, vocês enganam-se a si mesmo. E esta é a situação que nos encontramos quando nós podemos observar e ver que aqueles que corrigem o seu bel prazer. Se a ovelha se fere, se machuca na sua caminhada, se cai pelo caminho, para eles não interessam. O que interessa é o seu bel prazer. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo de número 15, versículo de número 1, diz assim: mas nós
que somos fortes, devemos suportar, observe bem, a fraqueza dos fracos e não agradar a nós mesmos. Eu não posso agradar a mim mesmo. Eu tenho de suportar. Paulo não diz assim, vocês que são fortes, mate os que são mais fracos. Porque o verdadeiro cristão, o verdadeiro líder, ele se conhece através das suas ações. Se ele realmente é um servo de Deus, vai cumprir-se nele o que está escrito aqui. Se ele se acha forte, ele não vai descer a vara, ele não vai matar, ele não vai deixar para trás, ele não vai abandonar. Mas aqui está a característica do verdadeiro cristão. Paulo diz, mas nós que somos fortes, devemos suportar a fraqueza daqueles que são fracos e não agradar a nós mesmos. Será que estamos vendo isto? Será que realmente as verdadeiras lideranças que aparecem aí como defensores do povo, como guias espiritual do povo, estão encaixados lá na igreja primitiva, no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, ao seguir, conhecido como a crônica do Novo Testamento, que a igreja cristã ela cuidava, ela era unânime, o pensamento da liderança era levar o povo à presença de Cristo, era levar o povo até a presença de Deus, porque acontecia tanto milagre na igreja primitiva e porque essa escassez de milagre hoje. Será que Jesus mudou? Uma das palavras que Jesus disse, que se não vedes sinais e milagres, não creiam. Se Deus me der a oportunidade para transmitir uma palavra e Jesus não operar sinais, prodígios nem maravilha, como está escrito na sua palavra, ele não está ali. Ele está distante. E é o que nós vemos hoje em dia. Nós precisamos, como nos diz a palavra de Deus, voltar ao primeiro amor, buscar a Deus, buscar aquilo que é primitivo. Ora, se eu prego, Jesus não opera milagre, ele não está comigo. Se eu prego e Jesus não liberta, Jesus não está comigo. Se eu prego e a unção de Deus não está comigo, Deus não está operando maravilha, batizando no Espírito Santo, curando, dissipando o mal que está na vida do povo, curando toda sorte de enfermidade. Ora, Jesus não está ali. O meu sermão ele tem de ser com a presença de Cristo. Enquanto eu prego, o Espírito Santo de Deus, ele administra o milagre na vida daqueles que estão ouvindo a palavra de Deus. E qual é a verdadeira palavra? Jesus é quem fala. Se não vedes sinais e milagres, não creiam. São falsos profetas. São apenas aqueles que estão buscando os seus interesses próprios, das suas próprias famílias, enriquecimentos para si mesmo. Parece até que quando morrer, eles vão levar a pá dele, a enxada dele, só puxa para os pés dele. Eu fui agricultor, eu limpei mato, e quando a gente limpa o mato, a gente puxa o mato para o pé, tira a terra que está pegada no mato e sacode com os pés e com a enxada o mato para frente. Mas eles não fazem isso, eles só puxam para os pés. Observa o cuidado do teu pastor para com as ovelhas, daqueles que se dizem serem homens de Deus, daqueles que se dizem ser homens de Deus, mas não suporta, não encaminham o tal com espírito de mansidão, não cuida da sua vida espiritual, não observa se ele está precisando de alguma coisa, está passando alguma necessidade. Abre os teus olhos espirituais, dá ouvido à palavra de Deus, e o nome de Deus ele será glorificado na vida daqueles que assim o faz.